Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 24 de Nissan do ano 5781. E essa nossa também a última semana completa do mês de Nissan, a partir do pôr do sol do próximo domingo, nós estaremos no primeiro Rosh Chodesh para entrarmos no mês de Iyar. E ao pôr do sol da segunda-feira, dia 12, nós estaremos então adentrando literalmente no mês de Iyar, ok? No primeiro dia da semana, nós estaremos aqui falando sobre o mês de Iyar, ok? Então, hoje nós também estamos no na nossa contagem do Homer, que faremos daqui a pouco, as lições que temos para nós dentro da nossa conexão com a contagem do Homer. E também hoje nós vamos completar 200 ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Nós estaremos então hoje aprendendo a lição de número 200 do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então vamos para a nossa gota de sabedoria e do nosso Rebbe Menachem Mendel. E antes, mais uma vez, que o nosso clamor a Deus suba com a seguinte prece e o seguinte pedido, que nós possamos fazer diante do nosso Hashem, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus e o único Criador, bem como o único Salvador. Então que a nossa prece venha somar da seguinte forma: que Hashem retire do mundo as forças negativas da doença, da miséria, da idolatria, da guerra, e nos eleve para uma época de paz, harmonia, sucesso e felicidade em trabalho para que façamos desse universo uma moradia digna da divindade, transformando o mundo para ser a morada de Deus. Por isso, a nossa esperança, o nosso desejo é que Mashiach se revele em nossos dias para o tempo de hoje, que seja para agora. Amém. Ok? Então essa é a nossa petição para com Hashem, para que nós possamos aí termos cada vez mais essa certeza, essa firmeza, essa confiança no soberano do universo e possamos levar adiante às pessoas realmente essa mensagem de fé, esperança, força, coragem, para podermos estar aí enfrentando a nossa lida diária, ok? Vamos então para a nossa gota de sabedoria de hoje, número 200. Luciana Rodrigues, shalom, shalom, já está aí conectada de Marília, aqui interior de São Paulo, nossa região de Bauru. Baruch Hashem, bênção sobre ti e família. Leocádia também já está conectada. A Donária também já está aí conosco aí nesse princípio em à tarde com a Torá, ok? A Leocádia é ali de próximo Colombo, Paraná, se não me engano. E a Donária, Lisboa, Portugal. Baruch Hashem. Vamos então à nossa gota de sabedoria de hoje. A palavra do Rebbe para nós nessa tarde tem uma observação que ele fala assim: após 90 anos de imersão em Kabbalah e filosofia. Então, após 90 anos, nesse sentido aqui, veja bem o que o Rebbe ele nos fala, a conclusão, vamos assim dizer, daquilo que ele vem depois de 90 anos de imersão em Kabbalah e em filosofia. Então ele diz assim:
A prece suprema é a prece da criança pequena. Você reza para algum conceito elevado de luz infinita, ou essência do ser, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas a criança não tem nenhum conceito, só Deus. Quando você abre os olhos de manhã, você é como uma criança recém-nascida. Nesse momento e local, você se encontra face a face com Deus. Quando você desperta e seu cérebro entrar em plena atividade, mantenha a criança em você. É interessante nós observarmos esse ensinamento do nosso Rebbe, que ele nos fala que a prece suprema é a prece da criança pequena. A criança pequena, ela não tem conceitos, não tem filosofia, não tem Mishnah, não tem Kabbalah, né? A única coisa que a pequena criança tem é, de fato, só Deus. Só Deus. E esta é a prece suprema, quando ela é a prece da criança pequena. Dentro desse conceito, o Rebbe ele traz um paralelo conosco sobre a questão de toda manhã quando nós despertamos. Tanto é que quando nós despertamos, quando abrimos os olhos pela manhã, antes mesmo de sairmos da cama ou levantarmos da cama, nós já fazemos ali, abrindo os olhos, ainda deitado, nós fazemos o Modeh Ani, onde nós agradecemos a Hashem pela devolução da nossa alma dentro de nós, que Ele faz com piedade, com misericórdia. Então nós agradecemos a Hashem naquele momento pela misericórdia de restabelecer a vida em nós. E nós falamos, grande é a tua confiança. Por que nós falamos, grande é a tua confiança? Porque Ele devolveu o fôlego de vida para nós, para que nós venhamos cumprir a nossa missão do dia. E a nossa missão suprema do dia é transformar o mundo para ser o lar de Deus. Essa é a nossa missão suprema, soberana. Dentro desse sentido, o Rebbe diz assim: quando você abre os olhos pela manhã, você é como uma criança recém-nascida. Você acabou de nascer. Você é uma criança recém-nascida. Quando você faz a prece do Modeh Ani, é como uma prece de criança. Você está agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, por nascer de novo. Ainda numa análise mais profunda, os nossos sábios dizem que todas as vezes que nós despertamos pela manhã, nós estamos fazendo um exercício de fé e confiança em Hashem, que nos fala que nos dias de Mashiach, nós teremos a ressurreição. Haverá ressurreição nos dias de Mashiach. Então, quando nós acordamos toda manhã, nós estamos fazendo um exercício de ressurreição. Entendeu? E ainda continuando dentro dessa questão da criança pequena, então quando você abre os olhos pela manhã, você é como uma criança recém-nascida. Nesse momento e local onde você estiver, você se encontra face a face com Deus. Por isso que o Modeh Ani é importante nesse momento, porque você acabou de nascer, você é um recém-nascido, e você está face a face com Deus. Por isso o Rebbe diz assim: quando você despertar e o seu cérebro entrar em plena atividade, mantenha, conserve a criança com você. Mantenha a criança com você. Conserve a criança com você.
Por isso, amados, Deus não está preocupado se você vai fazer a Ele uma prece com belas palavras para nós na linguagem portuguesa, né? Deus não está preocupado se você vai dizer a Ele lindas palavras em português, com o seu português clássico, bonito, belo. Não, Deus não está preocupado com isso. Mesmo que você conheça o hebraico, saiba falar em hebraico, até mesmo saiba fazer prece em hebraico, Deus não está se importando com isso. Para Deus, o mais importante é quando você conversa com Ele como uma criança pequena. A criança pequena, ela só tem Deus diante de si. A criança pequena, ela só tem diante de si, diante dos seus olhos, o Pai Celestial. Sem conceito nenhum, apenas Deus. Por isso, o Rebbe ele fala que depois de 90 anos de imersão em Kabbalah e em filosofia, ele diz, a prece suprema é a prece da criança pequena. Que nós possamos entender isso e que nós possamos manter, conservar em cada um de nós essa criança pequena, que só tem Deus diante de si, confiança absoluta. Abrir o coração, falar com Deus, é a prece suprema de uma criança pequena. Seja você mesmo diante de Deus. Quando você for fazer a sua prece, não procure se espelhar nesse ou naquele personagem, nessa ou naquela pessoa. Simplesmente olhe no espelho e faça refletir cada vez mais diante de Deus você mesma. E acima de tudo, preservando, mantendo a criança pequena contigo. A sua prece para Ele será algo maravilhoso. Seja simples, seja objetivo, seja sincero, como uma criança, seja transparente, como uma criança. É isso que o Rebbe está nos dizendo neste ensinamento na tarde de hoje. Baruch Hashem, conserve então essa criança contigo, né? Isso é muito bom. Ok, né? Estamos aí com mais pessoas que estão se conectando, né? O Newton, a Edna, a Diná, a Glace Marmol, junto com o nosso netinho ali, o Benjamin, Clair Aleknovic, Izimanski Rassoti, Baruch Hashem, a Inês Martins, aqui de Pirajuí também, o Newton Corren, Baruch Hashem, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, ok? A Edina Silva, Bauru, Baruch Hashem, né, por essas conexões que estão aí conosco nessa tarde. O Zair Leal, Baruch Hashem, o Zair Leal, eu. Ok, o Zair. Fala para nós a cidade de onde você está, ok? Então, Baruch Hashem. Então, o que nós temos aqui para iniciarmos hoje a tarde com a Torá. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia do Shabat, o terceiro dia da semana, portanto nós vamos para a nossa terceira leitura da Parashá Shemini, oitavo. Antes de entrarmos na nossa aliá, vamos ver o que o Rebbe
ele nos fala a respeito dessa Parashá Shemini. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala sobre as questões da Parashá Shemini da seguinte forma: e entraram Moshe e Arão à tenda da assinação, ou à tenda da reunião, e saíram e abençoaram o povo, e apareceu a glória de Deus a todo o povo. Nos 7 dias de Miluim, a Shekhinah, presença divina, ainda não repousara sobre o Mishkan, o tabernáculo, e os pecados do povo judeu ainda não haviam sido expiados. No 8º dia, Moshe falou ao povo: Arão, meu irmão, é superior a mim, pois é através de seus sacrifícios e de seu trabalho que a Shekhinah repousará sobre vocês. O serviço de Moshe é diferente do serviço de Arão. Moshe atraiu e fez descer a luz divina de cima para baixo. Essa foi a ação, o serviço de Moshe. Então ele fez com que a santidade superior descesse e habitasse esse mundo. A Torá foi outorgada ao povo judeu justamente através de Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe. Foi ele que fez com que a Torá descesse do céu e a transmitiu então a todo o povo judeu. Arão, porém, elevava os aspectos inferiores. Arão era quem acendia a menorá no Mexicã, quando acendia as chamas da menorá. Dessa forma aproximava os judeus da divindade, elevando-os. Ama as criaturas e as aproxima da Torá. Esse era o serviço de Arão. Ama as criaturas, o próximo, e as aproxima da Torá. Esse vamos dizer assim, é uma característica ímpar dentro do amor ao próximo. O amor ao próximo ele deve ser no estilo de Arão, que é o quê? Amar o próximo, amar as criaturas e fazer o quê? Fazer com que elas se aproximem da Torá de Hashem. Então essa é uma questão peculiar no serviço de Arão. Por isso Moshe, ele fez a divindade vir de cima para baixo. No Monte Sinai, a outorga da Torá. Arão, ele fez o inverso. Ele fez um serviço de baixo para cima. É a famosa fusão, a conexão com o infinito. Então, por isso, Moshe, ele mesmo testificou diante de toda a nação de Israel que o serviço de Arão, como o próprio Arão, era, superior a ele mesmo, a Moshe, certo? Então, Deus faz descer sua santidade a fim de que as criaturas se purifiquem e se elevem. Assim foi na outorga da Torá. Deus desceu ao Monte Sinai e isso possibilitou a subida de Moshe para lá. Foi o trabalho de Arão, consequência do serviço de Moshe, que fez com que Deus habitasse este mundo em um nível mais elevado. Por isso Moshe declarou que Arão, seu irmão, era mais elevado que ele. O trabalho de Arão é de baixo para cima. O ensinamento que isso transmite a cada um de nós, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, é que se desejarmos que Deus esteja conosco, deveremos seguir a seguinte recomendação: seja como os discípulos de Arão. Ame a paz e a persiga. Ame as criaturas e as aproxime da Torá. Além de ajudar aqueles que se encontram afastados a se aproximarem e a amarem o caminho da Torá e o cumprimento dos mandamentos, fará um bem ainda maior beneficiando aquele que as aproxima, pois assim terá o mérito de que a divina presença repouse sobre o trabalho de suas mãos. Baruch Hashem, pela sabedoria do nosso Rebbe, William Jejuíno Batista, Baruch Hashem,
está por aí, né, se conectando, né? Temos aí a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo. O William é lá de Poços de Caldas, Minas, ok? Então vejam bem, amados, o que o Rebbe traz de sabedoria e ensinamento para nós nesta tarde aqui, com referência à nossa paraxá Shemini, 8º. Moshe, ele reconheceu que o trabalho, o serviço de Harão, seu irmão, era superior ao dele, era melhor do que o dele. Por quê? Porque Harão, ele perseguia, ele amava a paz e perseguia a paz. E ele amava o próximo e fazia com que elas se aproximassem da Torá de Hashem, ou seja, se aproximar do próprio Eterno. Então, aqui o nosso Rebbe diz: sejamos como discípulos de Arão. Amemos a paz, persigamos a paz, amemos o próximo e façamos com que eles se aproximem da Torá de Hashem. Esse é o nosso desafio e esse precisa ser o nosso objetivo do nosso dia a dia, porque o nosso Modé Ani, pela manhã, quando despertamos, nos fala de forma bem clara, que é o quê? É grande a tua confiança. O que significa isso? Que ele está confiando a cada um de nós um novo dia para prestarmos a ele um serviço autêntico, um serviço elevado. E o serviço mais elevado para Hashem é quando ele sai de baixo para cima, do mundo inferior onde nós habitamos, para alcançar as alturas, elevação, para uma conexão, uma fusão com o infinito. Ok? Baruch Hashem. Vamos para a nossa contagem do Homer. Só recordando, né? A contagem do Homer, o ideal é fazer à noite, quando o pôr do sol é concluído e começa então a surgir as primeiras estrelas. Aí você faz a contagem do Homer direto. Se anoiteceu, propriamente dito, então você precisa primeiro fazer as preces da noite e em seguida fazer a contagem do Homer, ok? Então esse é o momento ideal para fazer. Mas por alguma questão alheia a essa vontade, aconteça alguma coisa que você não teve o tempo de fazer, você pode fazer no dia seguinte, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, antes do pôr do sol, a contagem do Homer. Lembrando que, para nós não-judeus, para os Benei Noach, não se faz a bênção da contagem do Homer, né? Porque lá está escrito na bênção, porque tu nos ordenaste, né? Então esta é uma expressão específica para o povo judeu. O Benei Noach, o não-judeu, ele o faz de forma voluntariosa, ele faz por amor, e por isso o seu serviço é voluntário, ok? Então vamos lá para a nossa contagem hoje, ok? Então, conte, hoje são 9 dias que perfazem uma semana e 2 dias do Homer. Então nós estamos hoje em Gevurah Shebegevurah, disciplina na disciplina. Então, examine o fator disciplina da disciplina, refletindo, fazendo uma reflexão sobre as seguintes perguntas. Minha disciplina é razoavelmente contida ou ela é excessiva? Tenho disciplina suficiente em minha vida e no trato com as pessoas? Sou organizado? Meu tempo é usado com eficiência? Por que tenho problemas com disciplina e o que posso fazer para realçar isso? Reservo tempo todos os dias para conferir pessoalmente meus compromissos e minhas realizações?
Minha disciplina inclui os outros 6 aspectos emocionais sem os quais disciplina não consegue ser eficaz e saudável? O exercício para o dia. Faça um roteiro detalhado para o seu dia e ao fim do período veja se conseguiu cumprir o planejado. Ok? Então, essa aqui são a reflexão sobre a contagem do Homer, né? Isso daí nos traz realmente aquela questão, né? O amadurecimento, né, das nossas emoções, para que haja um equilíbrio em nossas emoções e na nossa vida espiritual. Ok? Vamos para a nossa leitura, melhor dizendo. A nossa terceira leitura hoje está no capítulo 9 do livro de Levítico, a partir do verso 24, e nós vamos até o capítulo 10 e o verso 11, com os comentários, né, de Rashi, ok? Hoje nós temos aí dentro da nossa aliá a respeito da morte dos 2 filhos mais velhos de Arão, que é Nadav e Avihu. Arão vê a morte dos seus 2 filhos mais velhos, né? O que será que nós temos aí para poder tirar de ensinamento prático para as nossas vidas, né? Dentro dessa reflexão, nós temos algo aí que envolve Bilã, Jó e Itrô. Qual é a relação de Jó, Itrô e Bilã, né, com referência à morte de Nadav e Avihu? Tem alguma coisa nessa história aí, né? Então vamos ver aí o que acontece, né? E também nós vamos ver aí que Deus ele proíbe, né, oficiar o serviço no tabernáculo, né, embriagado, ok? Vamos à leitura e depois vamos para as reflexões concernente a isso daí, ok? Anadir Pereira, shalom, shalom, Anadir. A leitura com os comentários de Rashi diz assim, aliás, antes de nós entrarmos na leitura, né, a gente quer fazer aqui também a menção do nome de algumas pessoas que sempre estão conectados conosco, né? Às vezes aqui na live e geralmente no YouTube, quando nós baixamos o vídeo no YouTube e aí as pessoas sempre estão ali comparecendo no YouTube. Entre eles nós temos aí o Jaime Tani, ele mora em Girona, na Espanha. O Roberto Freias, né, de Brasília. O Anderson Herculano da Silva, Campina Grande, Paraíba. O Nivaldo Araújo da Silva Rios, Florianópolis, Santa Catarina, né? O José Hélio Tavares Silva, José Hélio Tavares de Silveiras, interior de São Paulo, né? Também está sempre ali, né? Conosco, né? Então, aí a menção para essas pessoas e um shalom especial para cada um deles. Também a gente quer fazer aqui, né, uma gratidão, né? Prestar uma gratidão às seguintes pessoas que nós vamos mencionar aqui, que de uma forma voluntariosa e muito carinhosa, muito amorosa, tem enviado as suas ofertas, né, a sua tzedakah, na conta que nós temos aí na descrição do vídeo, né, da live, e as pessoas têm enviado, né, nem todos os meses, pelo menos no mínimo uma vez, as pessoas têm enviado uma contribuição, no mínimo, né, mas tem pessoas que têm enviado mais de uma vez, outras têm feito mensalmente, por aí afora vai, né? Então nós queremos agradecer a essas pessoas que vamos mencionar aqui. Se porventura eu esquecer de falar de alguém, por gentileza, né? Nem que for no PV, manda aí um oi aí para que a gente possa corrigir aí a falha nossa, ok? Então, a essas pessoas que vamos mencionar aqui,
né? Então, a nossa eterna gratidão e, sem sombra de dúvidas, Hashem seja sempre, né, um Pai Celestial para cada um, né, vindo de encontro aos seus anseios, necessidades, e faça prosperar tudo aquilo em que vocês colocarem as suas mãos, ok? Sabemos também, né, queremos deixar bem claro aqui, a nossa gratidão eterna também àquelas pessoas que já se manifestaram, né, que gostariam muito de contribuir, mas devido a sérios problemas enfrentados aí diante desses dias de pandemia, estão impossibilitados de poder fazer algum tipo de contribuição, né, de alguma forma de tzedakah. Os sábios dizem que a intenção ela é boa, Deus considera como se a tivesse feito, né? Então Deus sabe, no momento oportuno que a pessoa tiver a oportunidade e as condições, ela o fará. Deus sabe disso daí. Então também a essas pessoas, né, que têm entrado aí no PV conosco e têm falado, né, devido a certos obstáculos aí que nessa pandemia têm surgido e as pessoas têm se tornado de uma certa forma impossibilitadas de o agir. A intenção é boa e isso para Deus é agradável e Ele abençoará para que realmente os obstáculos sejam vencidos e cada um tenha a oportunidade de o fazer aonde achar melhor a sua tzedakah, ok? Então, a essas pessoas, vamos dizer assim, anônimas, né? Seja também a nossa eterna gratidão a elas por essa boa e maravilhosa intenção, ok? Então aqui nós temos a Ana Tereza, Natanael Félix, o casal Abel e Lourdes, o José Hélio Tavares e família, o Amarildo Prado, o André Olicheski, o casal, né, o Cássio e Berenice Altafini, a Donária Carmo, a Edina Silva, a Inês Martins, a família Danilo, Thaís e Murilo, né? Temos aí a família também, o casal Paulo e Renata, o casal Paulo Fernandes e Vera Amâncio, o Marco Aurélio e família, né? Temos algumas pessoas que fizeram também a sua tzedakah anônima, né? Fizeram o seu depósito e não se identificaram, né? Então Deus sabe quem são também, a nossa gratidão aí. O José Henrique Araújo, né, que tem feito também a sua contribuição aí de forma voluntariosa e amorosa, né? Nós temos aí também a Liliane Paiva, a Isabela e Diná Marmol, que tem feito aí as suas contribuições. Nós temos aí, né, o casal, né, Jânio Martins e Inês Martins, né, que são aí o casal dessa contribuições também voluntárias, né? Então nós louvamos a Hashem por essas vidas e, sem sombra de dúvidas, estamos aqui confirmando o propósito pelo qual nós falamos no começo. Nós estamos fazendo um fundo para que assim que houver realmente a liberação, né, não essa questão abre, fecha, fecha, abre, mas assim, a hora que houver uma definição real em que realmente as reuniões estão liberadas definitivamente, então nós estaremos aqui em Bauru, né, que é o polo que o nosso Rav Yafog Gerenstad quer fazer aqui, né, em Bauru e região, um polo aqui em Bauru, Bnei Noach, Brasil, através né, da nossa liderança aqui. E então assim que nós tivermos essa liberação governamental, então nós estaremos aí de fato alugando um imóvel para termos a nossa sede regional para as reuniões, estudos, seminários, encontros, e também para aqueles Bnei Noach
que estiverem em viagem e estiverem passando pela nossa região, poderão ter um lugar, não somente para uma reunião junto conosco, mas também um lugar para descansar, fazer um pit stop, né? E poder ter um bom descanso e depois seguir sua viagem avante, né? Então esse é o propósito nosso. Nós estamos aí mantendo esse fundo para que nós possamos, assim que possível, Deus liberar, né? Nós estaremos então fazendo essa questão aí, ok? Baruch Hashem, vamos em frente. Então nossa terceira leitura está no livro de Levítico, a nossa 26ª Parashá Shemini, capítulo 9, a partir do verso 24, com os comentários de Rashi. Então ontem nós vimos exatamente essa questão em que Moisés e Arão entraram na tenda da reunião, e ali Moshe ensinou a Arão como fazer o incenso, e depois eles saíram e abençoaram o povo, e assim que eles acabaram de abençoar o povo, então a glória de Deus finalmente apareceu a todo o povo, da seguinte forma, verso 24: saiu fogo do céu, descendo de diante de Deus, e consumiu a oferenda de elevação e as gorduras sobre o altar. Todo o povo viu isso, entoou cânticos e caiu sobre seus rostos, prostrando-se diante de Deus. Aqui a partir do capítulo 10, então agora nós temos aqui a respeito da morte de Nadav e Avihu. Então assim diz os comentários de Rashi. Foi relatado que os dois filhos mais velhos de Arão, Nadav e Avihu, se tinham tornado passíveis de pena de morte por ocasião da entrega da Torá. Agora, 10 meses depois, tornaram-se passíveis de pena de morte por dois motivos adicionais. Primeiro, concluíram corretamente que, assim como a oferenda de incenso após a revelação da presença divina, que acompanha o sacrifício matinal diário, a revelação da presença divina, que acabava de ser testemunhada, também deveria ser seguida de uma oferenda de incenso. Ou seja, a partir do momento, né, do finzinho da aliá de ontem, o começo dessa de hoje, onde nós vemos aí que a glória de Deus se manifesta, o fogo desce do céu, consome todo o sacrifício, certo? Então o que acontece? Essa é a manifestação da glória de Deus. Nadav e Avihu, os dois filhos mais velhos de Aharão, o que acontece? Eles concluíram corretamente, certo? Rashi faz questão de frisar isso. Corretamente, eles concluíram que após a manifestação da glória de Deus, deveria, de qualquer forma, fazer uma oferenda de gratidão, de elevação a Deus com o incenso. Eles concluíram corretamente. Até aí, nota 10.000 para Nadav e Avihu. Porém, embora estivessem certos, eles anunciaram a lei e agiram com base nela, sem darem chance a Moshe de fazê-lo, porque era Moshe que precisava fazer primeiramente. Uma vez que a estatura espiritual de Nadav e Avihu era inferior apenas à de Moshe e a Arão. Sem dúvida, eles deviam saber que não podiam colocar-se antes de Moisés dessa maneira, e por isso incorreram na pena de morte. Certo? Então aqui significa que, numa linguagem para nós entendermos aqui, o subordinado passou por cima da liderança, tomou decisões, atitudes que a liderança tinha que tomar, e não o subordinado. É isso que aconteceu com Nadav e Avihu. Uma das lições que nós tiramos aqui é exatamente aquela questão: quem são as nossas lideranças? Por que Pirkei Avot, a sabedoria dos nossos pais, fala, procurem um rabino
e siga-o. Justamente para que você não caia num erro fatal de querer colocar em choque dois rabinos ou duas lideranças, que não é e não pode ser do nosso feitio. Bem como também, à medida que você tem um rabino já como sua liderança, é ali que você tem que focar. Você não pode ficar pulando de galho em galho. Você não pode ser um Benei Noah estilo macaquice. Fica pulando de galho em galho. O rabino A disse isso, o rabino B disse aquilo, o rabino C disse outra coisa e o rabino D falou tudo ao contrário. No que eu vou acreditar? Entendeu? Aí depois você vem e pergunta para o rabino A, rabino, sobre tal coisa, o que o senhor diz? Mas ele ouviu os outros três, diferenciou em algumas coisas do primeiro, mas ele vem aqui e fala, o que o senhor tem para dizer sobre tal coisa? Ele não cita os outros três. Porque ele sabe que se ele for citar os outros três, não vai ter uma resposta. Porque pela ética, um rabino não pode falar contra o outro rabino. A não ser que o rabino venha faltar com a ética. Aí se o rabino falta com a ética, problema dele, com Deus, não resta dúvidas. Mas eu, ouvinte, eu tenho que tomar cuidado. E eu, como estou sob a liderança do rabino A, eu não posso passar por cima dele e ir atrás de outros rabinos. A não ser que eu participe a ele, converse com ele. Posso assistir os vídeos, ouvir os áudios, assistir as aulas do fulano, do beltrano, do cicrano. O rabino ele vai te aconselhar se convém ou não. Já a sabedoria judaica diz, onde tem um rabino tem duas opiniões, onde tem dois tem quatro opiniões, onde tem quatro tem 8 opiniões. Então por isso a sabedoria judaica diz, escolha um rabino e sigam como sua liderança. Acabou. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui, para nós não judeus. Então, escolha um rabino e siga esse rabino. Nós, no caso específico aqui, nós escolhemos o rabino Yaakov Gerenstadt, a liderança Benei Noah Brasil, e a ele, a liderança é dele, e a ele que nós estamos sujeitos, nós somos os liderados dele. Então, por isso, se eu tenho alguma dúvida, é para com ele que eu tenho que tirar a dúvida, não com o B, C e D. É com ele. Certo? Vai que acontece de repente, eu não estou concordando com nada com o que ele esteja fazendo. Então tem a ética de chegar para ele e falar, rabino, está acontecendo isso, isso e aquilo, não estou concordando, não estou muito legal com isso daí não. Eu vou sair da liderança do senhor e vou para a liderança de outro rabino. Tudo bem? Tudo bem. Ele não vai te pegar pela goela e vai falar, você vai ficar aqui. Não. Ele vai te abençoar e segue seu caminho. Pronto, acabou. E aonde você vai, você não tem nada, absolutamente nada, para ficar, entre aspas, no modo de dizer simples e vulgar, você não tem nada para ficar metendo a boca de onde você saiu. Quem fica falando mal de onde saiu, ele está vomitando no próprio prato que comeu. Isso não é decente, não é ético. Entendeu? Então, cuidado. Tudo nós temos que ter cuidado. Por que nós temos que ter cuidado? Aqui está a lição de Nadav e Avihu. Passar por cima da liderança é um pecado grave. A liderança, ela sempre tem um revestimento do soberano do universo.
Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas aí. Então nós estamos vendo sobre a contagem do Homer, e hoje é disciplina na disciplina. Então eu tenho que ter disciplina. Ok? Essa é uma das lições. Tem mais que nós vamos ver daqui a pouco. Alejandro Quintana, lá do Uruguai. Shalom, shalom. Novamente conosco aí, Baruch Hashem. Se voltou, é porque gostou. Baruch Hashem por isso daí. Continuando aí, capítulo 10, né? Com os comentários de Rashi. Em outra perspectiva, Nadav e Avihu tentaram aumentar o êxtase do momento. Quer dizer, eles estavam no momento de êxtase, de grande elevação espiritual. E eles quiseram elevar ainda mais esse momento, de que forma? Bebendo vinho e inebriados, ofertaram seu incenso. Visto que ainda não fora proibido executar ritos sacrificiais nesse estado, inebriados, tecnicamente eles não transgrediram nenhuma proibição, tecnicamente. Portanto, seu incenso suscitou revelação divina. Porém, por causa de sua elevada estatura espiritual, eles deveriam ter intuído que Deus não quer que seus sacerdotes oficiem bêbados. Por causa do seu alto nível espiritual, assim como eles concluíram corretamente que após a manifestação da glória de Deus precisava de uma oferenda de incenso agradável a Deus, então eles também deveriam chegar à conclusão que fazer um serviço a Deus bêbados não era correto. Ou seja, eles agiram corretamente ao concluírem a oferenda de incenso, mas eles agiram erroneamente por não chegarem à conclusão que estavam bêbados e que não poderiam fazer isso. Continuando. Porém, por causa de sua elevada estatura espiritual, eles deveriam ter intuído que Deus não quer que seus sacerdotes oficiem bêbados. Foi nesse sentido que seu incenso foi um fogo não autorizado que Deus não lhes ordenara que ofertassem. Por isso, incorreram na pena capital, na pena de morte. Ok? Então, vejam bem, muitos falam por aí o fogo estranho, né? Então, esse fogo estranho, esse fogo não autorizado, foi a embriaguez em que eles estavam, ok? Assim, os filhos de Aaron, Nadav e Avihu, tomaram cada um seu braseiro, puseram neles brasa com fogo, colocaram incenso sobre o fogo e assim ofertaram diante de Deus, isto é, no Santo dos Santos. Eles foram lá no Kadosh Kadoshim, no Santo dos Santos. Um fogo que era estranho, isto é, não autorizado, né? Então, uma interpretação mais correta do famoso fogo estranho aqui, né, que Rashi traz é exatamente esse. É não autorizado, porque esta oferenda, né, não autorizada, eles foram nesse aspecto, né, nesse fogo estranho, não autorizado, porque eles estavam bêbados. No que lhes dizia a respeito, porque ele, o Eterno, não lhes ordenara que o ofertasse, ou que o ofertasse daquele modo, embora de fato tivesse ordenado a Moisés que o ofertasse. Essa oferenda de incenso realmente suscitou uma revelação da presença divina, similar à que acabara de ocorrer. Saiu fogo de diante de Deus, isto é, do Santo dos Santos. Todavia, nesse caso, porque Nadav e Avihu haviam ofertado o incenso impropriamente, o fogo saiu da forma de 2 pares de chamas que entraram em suas narinas e os consumiu, isto é, as suas almas, deixando-lhes o corpo e as roupas intactos. E assim eles morreram ali, diante de Deus. Ao ver que tinha morrido, Moshe disse a Arão, consolando-o: é isto evidentemente o que Deus quis dizer quando falou: serei santificado por meio do exemplo que farei daqueles que escolhi
para estarem mais próximos de mim. E dessa mesma maneira seria honrado diante de todo o povo. Pensei que isso significasse que, quando o tabernáculo fosse inaugurado, um de nós dois morreria, como castigo por alguma má ação, para demonstrar o quanto se deve levar a sério o serviço de Deus. Afinal, se Deus pune pessoas notavelmente justas, com certeza punirá os que são menos justos. Mas parece que teus 2 filhos, mais velhos, eram mais justos do que nós. E por essa razão, Deus decidiu ensinar ao povo essa lição crucial, fazendo deles um exemplo e não de nós. Na verdade, teus 2 filhos remanescentes também parecem ser mais justos do que nós, pois teus 4 filhos tinham sido condenados à morte, para que tu assim foste castigado pelo papel que tivesse no incidente do bezerro de ouro. E minhas orações naquela ocasião reduziram essa punição à metade. Então aqui o que Rashi está trazendo na sua interpretação com referência a esses fatos ditos até aqui. O incidente do bezerro de ouro. Lembre que Deus a princípio disse que ele castigaria até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, os 4 filhos de Arão estavam condenados à morte por causa do incidente do bezerro de ouro. Mas quando Moshe subiu ao monte, intercedeu em favor do povo, suplicou o perdão do povo, então Deus perdoou o povo, mas Deus disse que teria consequências. Então, ou seja, aqui que Rashi está dizendo aqui, além de Deus perdoou sim, além de Deus ter perdoado todo o povo, as consequências do pecado, elas seriam em 50%, no modo de dizer. Então, dessa forma, Rashi está dizendo que Moshe, ele, segundo a Mishnah, o Talmud, fala que Moshe disse a Arão, na realidade os teus 4 filhos estavam condenados à morte por causa do incidente de bezerro de ouro. Mas Deus reduziu para metade, e por isso os 2 mais velhos morreram nessa ocasião, certo? E aqui Rashi chama a atenção dizendo que nesse diálogo entre Moshe e Arão, Nadav e Avihu, em hipótese nenhuma, eles foram qualificados como pessoas pecadoras e injustas, certo? Dignas de morte, em hipótese nenhuma. Aqui o que foi focado foi exatamente a alta elevação da vida espiritual dos 2. Eles agiram de forma incorreta, sim, mas qual era o objetivo, qual era a intenção real dos 2, que Rashi comenta aqui nesse sentido? Que a intenção real de Nadav e Avihu eram nobres, porque eles queriam realmente ofertar a Hashem o incenso de gratidão, de elevação a Deus, certo? Eles acertadamente reconheceram que após a manifestação da glória de Deus, a oferenda de incenso é uma realidade. Então, quando eles tomam do vinho e eles se embriagam, o objetivo deles não é uma questão de embriagar e fazer algo no sentido sem consciência. Muito pelo contrário. No sentido de que a sua consciência, a sua elevação fosse ainda maior para poder fazer essa oferta de incenso. E por isso, eles entraram no Santo dos Santos para fazer a oferenda. Mas aí, realmente, há algumas implicações no sentido de não agir da forma correta, né? Porque Deus, ele coloca disciplina sobre disciplina, né? Então, aquela questão, se todo mundo se achasse no direito de levar ao Santo dos Santos a sua oferenda, então imagine a bagunça que seria. Então, uma questão de disciplina. Disciplina. Mas a elevação espiritual dos 2
ela sempre foi pontuada como algo muito positivo. Por isso, a Mishnah, o Talmud, os nossos sábios trazem que Moshe, ele reconheceu que Nadav e Avihu, eles eram superiores a ele e o seu irmão Harão como um nível espiritual mais elevado. Ok? Continuando então, o fato de Nadav e Avihu terem morrido dessa forma indica que Eleazar e Tamar também estavam arrolados para morrer de modo semelhante, como acabamos de falar. Então Arão e seus filhos permaneceram calados, tendo aceitado o decreto de Deus e o consolo de Moshe. Moshe chamou seus primos, Mishael e Eltsafan, filhos de Uziel, tio dele, e de Arão, e disse-lhes: para que a tristeza dessa tragédia não diminua nossa alegria com a consagração do tabernáculo de Deus, aproximai-vos e carregai vossos parentes mortos de diante do santuário para fora do acampamento. Então Mishael e Eltsafan se aproximaram e carregaram Nadav e Avihu, que ainda estavam vestidos com suas túnicas sacerdotais intactas, para fora do acampamento, como falou Moshe. Moshe disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Tamar, os enlutados pela morte de seus parentes próximos, mesmo sendo sacerdotes, devem deixar o cabelo crescer sem cortá-lo por menos 30 dias e rasgar suas roupas como expressão de pesar. O sumo sacerdote, porém, não realiza essas práticas. Dado que vós três estáis sendo empossados como sacerdotes no dia de hoje, participando assim da inauguração do tabernáculo de Deus, não convém nenhum de vós esfrie a alegria da celebração da prática de luto. Por essa razão, as severidades que normalmente se aplicam apenas ao sumo sacerdote valem hoje para os três. Logo, não deixeis crescer o cabelo de vossa cabeça e não rasgai vossas roupas, para que não morrais, pois fazê-lo seria considerado um pecado capital, e para que ele, o Eterno, não se enfureça com a comunidade inteira. Que vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem a conflagração que Deus queimou, isto é, a morte de membros de vossa família, em vosso lugar e por vós. Isso também servirá de precedente, mostrando que a comunidade deve partilhar da dor de seus líderes quando eles estiverem enlutados. E conforme vos foi ordenado, também do mesmo modo que o sumo sacerdote, não saiais da entrada da tenda da reunião, para que não morrais, porque o óleo de unção de Deus foi posto sobre vós. Eles agiram de acordo com a ordem de Moshe. Deus comunicou o seguinte trecho legal diretamente a Arão, e não por intermédio de Moshe, como recompensa por sua aceitação sem protesto do castigo infligido por ele a seus filhos. Deus falou a Arão, dizendo: não bebais vinho, de maneira tal que cause embriaguez, nem tu, nem teus filhos contigo, nem quando entrardes na tenda da reunião, nem quando vos aproximardes do altar externo, para que não morrais, pois fazê-lo é um pecado capital. Esse é um estatuto eterno para as vossas gerações. Só quando estáis sóbrios, há razão para distinguir entre as ações que tornam sagrados os sacrifícios que ofertais e as que os desqualificam, tornando-os profanos, e entre sacerdotes que estão ritualmente impuros e, portanto, inaptos para o serviço, e os que não estão ritualmente impuros, estando, portanto, aptos para o serviço. Ao passo que, se estiverdes embriagados, todos os ritos sacrificiais que executardes serão automaticamente desqualificados, mesmo que os realizeis corretamente e estejais puro quando os executardes. Similarmente, só uma pessoa sóbria e apta para instruir os israelitas a respeito de todos os estatutos que Deus lhes falou
por intermédio de Moshe. Um indivíduo embriagado é inapto para ensinar. Não obstante, um sábio que apresenta uma decisão legal, estando embriagado, não fica sujeito à pena de morte, como ficam os sacerdotes que oficiam embriagados. Ok? Aqui então nós encerramos a nossa terceira aliá, e com a graça bendita de Hashem, amanhã nós estaremos fazendo a nossa quarta aliá. Para finalizarmos, vamos ver aqui alguns outros comentários que os nossos sábios trazem com referência a Nadav e Avihu, porque eles são punidos por oferecerem o incenso. Então, outros comentários que nós temos aqui para somar ao conhecimento, à sabedoria, ao entendimento desta passagem, nós temos aqui, junto com as demais pessoas, os dois filhos mais velhos de Arão, Nadav e Avihu, viram como um fogo proveniente do céu desceu sobre o altar no pátio e queimou os corbanotes, os sacrifícios, as oferendas. Mas enquanto todos eles se alegravam, Nadav e Avihu ficaram desgostosos. Nadav e Avihu eram os homens mais notáveis da nação judaica, depois de Moshe e Arão. Ou seja, depois de Moshe e Arão, Nadav e Avihu eram as pessoas mais nobres espiritualmente falando. Então, a posição espiritual de Nadav e Avihu, sem sombra de dúvidas, era uma posição notável. Então, eram ainda mais importantes que até mesmo os próprios anciãos, 70 anciãos, que eram do Sanhedrim, e sentiam que desejavam aproximar mais de Deus do que simplesmente ficarem parados observando o fogo miraculoso que descia do céu. Eles queriam trazer seu próprio corban para Deus, a fim de expressarem o seu amor, o quanto eles amavam a Deus. E também esperavam que, ao oferecer um corban adicional, Deus se revelaria ainda mais a eles. Sem conversarem entre si, Nadav como Avihu tiveram a mesma ideia. Cada um pensou, de todas as oferendas, o incenso é o mais sagrado. E nós já vimos lá atrás, nas outras porções e outras leituras, que Deus considera a oferta do incenso mais agradável, mais elevada do que todos os outros sacrifícios. Então eles tinham isso na mente e no coração. Então o incenso é o mais sagrado. E das sessões do Mishkan, qual o lugar mais sagrado? O Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos. Por isso, o maior presente dos presentes, o maior dos presentes para Deus, será oferecer então o incenso, o mais sagrado e elevado, no lugar certo, no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim. Então o desejo de Nadav e Avihu eram bem nobre, bem intencionado. Então, Leshem Shamayim, ou seja, em nome dos céus, quer dizer, em temor aos céus, em temor a Hashem. Tinham certeza de que Deus ficaria feliz com esse presente especial. E neste 8º dia da consagração do Mishkan, eles estavam no 8º dia da consagração do Mishkan. Como ambos eram grandes sábios do Talmud, acharam muitas boas razões para pensar que seu incenso seria um presente maravilhoso a Deus. Entretanto, eles cometeram um erro. Eles tinham tanta certeza de que Deus ficaria satisfeito com o presente, que não se incomodaram de perguntar a Deus, através de Moshe, se ele, o Eterno, queria este incenso. Nem ao menos pediram a opinião do seu pai, Arão, que certamente os teria impedido. O Kohen Gadol era Arão, que estava sendo empossado naquele 8º dia, junto com ele e os seus filhos, para o serviço dos Kohanim. Arão, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, seus filhos, os Kohanim, os sacerdotes. Talvez não tivessem ousado entrar no Kadosh HaKadoshim, a parte mais sagrada do tabernáculo, onde até mesmo o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, em Yom Kippur.
E não era a época de Yom Kippur. Se não tivessem bebido vinho antes. Então, ao se embriagarem, eles também tiveram, de uma certa forma, né, o entendimento ficou torpe, ele ficou nebuloso. Por quê? Porque eles esqueceram do detalhe que Harão, o Kohen Gadol, só poderia entrar uma vez por ano no Kadosh Kadoshim. Porém, após beberem, sentiram-se empolgados e não hesitaram em entrar no Santo dos Santos e oferecer o incenso. Quando Deus viu que eles faziam a avodá, o serviço, a qual ele não havia ordenado, disse: se os deixar escapar impunes agora, outros judeus pensarão que também podem entrar no Santo dos Santos e oferecer seus próprios corbanote, na hora que quiserem, na hora que bem entenderem. Ou seja, vai virar bagunça. Disciplina na disciplina. Gevurah shebegevurah. É melhor que Nadav e Avihu morram do que os judeus acreditem que o Mishkan seja um lugar público, onde podem fazer sua própria avodá na hora que bem entenderem. Um fogo desceu do céu e dividiu-se em 4 filetes ardentes. 2 deles entraram pelas narinas de Nadav e 2 deles entraram pelas narinas de Avihu. O fogo queimou-os por dentro, mas os corpos e as vestes não foram queimadas. Ok? Indo um pouquinho mais fundo nessa questão de Nadav e Avihu, lembremos que o sacrifício, quando começava a pegar fogo, o fogo do céu vinha e consumia todo o sacrifício. E isso tornava-se um aroma agradável a Deus. Ou seja, Deus estava dizendo que, de fato, o sacrifício, a oferenda, ele tinha aprovado e tinha aceito. Quando Moshe diz a Arão que os seus 2 filhos, Nadav e Avihu, eram mais elevados do que eles, o próprio Moshe e o próprio Arão, exatamente por este fato, que o fogo do céu desceu. Ou seja, Deus ele aceitou a oferenda de incenso de Nadav e Avihu. Mas ao mesmo tempo, nós vimos a princípio, né, na primeira análise, né, na primeira aparência, né, que Deus disse, eles não poderiam ficar vivos porque isso daria uma mensagem para as pessoas de indisciplina. Então qualquer um poderia entrar no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado do tabernáculo, a qualquer hora, ou do dia ou da noite. Ia virar uma bagunça aquilo ali. Então, disciplina. Então, entre aspas, né, a punição de Nadav e Avihu ficou para o povo todo como disciplina, em que não se pode entrar no Santo dos Santos, a não ser apenas o Kohen Gadol, que é uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. Ponto. Disciplina colocada, disciplina em ordem. Agora todos precisam obedecer. Ponto. Indo para uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais elevada, quando o fogo divino se manifestou e entrou pelas narinas de Nadav e Avihu, né? E aqui nos fala, né, nessa expressão, dizendo que queimou-os por dentro, mas os corpos e as vestes não foram queimadas. O que significa isso? Que Deus aceitou realmente o sacrifício deles, no sentido de ofertar a oferenda, como algo agradável. Mas
eles não foram punidos, fisicamente foram punidos com a morte, mas espiritualmente eles não foram punidos com a morte espiritual. Por isso, o sinal que Deus deixou para Moisés e Arão foi exatamente o que? Os corpos intactos e as vestes sacerdotais intactas. Por isso que Moshe disse que o nível espiritual de Nadav e Avihu era superior ao deles. Porque esse foi o sinal que Deus deixou, que eles não foram punidos espiritualmente, que eles não foram punidos para a eternidade. Muito pelo contrário, Deus ele simplesmente recolheu a alma deles para o lugar justo, o jardim das almas. Então esse é o sinal que Deus deixou lá. Fisicamente, a punição por causa da indisciplina. Espiritualmente, eles não foram punidos espiritualmente, mas a alma deles foi recolhida para a casa, para a sua origem, perto de Deus. E os corpos intactos, as vestes intactas, foi o sinal que Deus deixou a mensagem, que eles estão em paz. Ok? Amanhã nós vamos falar uma outra percepção dentro desta análise dos nossos sábios. Há muita coisa para nós aprendermos dentro dessa questão Nadav e Avihu, certo? Então amanhã falaremos mais alguma coisa e também a nossa quarta aliá. Que Hashem seja gracioso com cada um de vós, juntamente com as suas famílias, tudo aquilo que estiver envolvido convosco, que o Eterno dê a bênção, com muito shalom e muita prosperidade. Shalom, shalom, até amanhã às 14 horas, à tarde com a Torá. Shalom.